obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, pregada, dita, revelada. Capítulo 2, versículo 1. Despojai-vos, portanto, deixai, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Preste atenção no versículo 2, se você quiser grifar, grife, mas por favor, coloque reverência na palavra de Deus. E eu aprendi com o meu pastor, apóstolo Rafael, meu pai espiritual, que reverência não é se eu estou de pé, ou se eu estou sentado, ou se eu estou deitado. Reverência é a atenção que eu coloco na palavra. Isso se chama reverência. Versículo de número 2 do capítulo 2. Depois de vocês havido deixado essas coisas, agora desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, meus amigos, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, para serdes o quê? A fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de quem? Eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa. A quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é preciosidade, mas para os descrentes é como a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e para eles que rejeitaram, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povos de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais
que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a quem? Glorifiquem a no dia da tua visitação. Espírito Santo, esta é a tua palavra. Amigo, nós sabemos que você está aqui. Agora queremos te pedir que pela tua palavra o Senhor se manifeste a nós. Revele um pouquinho mais do Cristo. E de alguma maneira, amigo, leve-nos a viver uma novidade, algo inédito em você. Nós não queremos ir embora nesta tarde sem que o Senhor nos revele algo novo, mas do mesmo Cristo. Algo novo, mas da mesma pessoa. Algo novo, mas uma outra faceta. Para que possamos, de alguma maneira, nos apaixonarmos mais, porque nós não queremos viver de culto em culto. Revele a tua palavra a nós. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Galera, eu tenho nesses dias um sentimento em que não vai dar mais para você continuar vindo para um culto a Jesus com as mesmas vontades, com os mesmos, sabe, quando você fala assim, ó, hoje é culto, cara, eu tenho que ir no culto, porque se eu não for no culto, o pastor não vai me ver lá, vai ficar chateado comigo. Já alguém já teve esse sentimento? Pode falar, eu já tive esse sentimento. De no domingo acordar de manhã e quando, cara, eu acordar e falar, bom dia Espírito Santo, poxa, hoje eu queria só ficar com você. Hoje eu não queria ver ninguém, hoje eu não queria falar com ninguém. Mas sabe, o Espírito Santo está colocando uma insatisfação nos corações daqueles que estão guardados nele para algum dia, diga, algum dia, não é hoje, meus amigos, não é no próximo mês, não é no próximo ano, é daqui a 4, 5, 6 anos. Deus está guardando uma geração que não irá mais ter esse sentimento, pois não irá mais se acostumar com o culto, não irá mais ir para a igreja por causa de um culto, não irá mais ir para a igreja por causa de um louvor. E eu quero falar com vocês acerca de alguns homens que o Espírito Santo, enquanto eu estava orando, falou. E nós temos uma palavra de estar escondidos. E eu estava lendo a Bíblia, orando em línguas, buscando, falando, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer manifestar. Mandei uma mensagem para o meu pai espiritual. Ele falou, filho, que Deus dê para vocês algo inédito. Eu não sei quem é mais doido, se é meu pai espiritual ou se é eu que obedeço. Porque eu falei, como assim algo inédito? E cara, sabe, vocês estão crescendo no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo não é o lugar que você tem muitos likes, muita fama, muitos amigos, muito dinheiro. O melhor lugar do mundo é o lugar que talvez você possa não ter nada, mas como Davi disse, o Senhor é o meu pastor. Esse é o melhor lugar do mundo. Quando você tem Deus como seu pastor, quando você tem Deus como seu amigo, quando você tem Deus como tudo para você. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu percebo na nossa geração uma vontade tão grande, tão demoníaca e maligna, de não entrar em um lugar de contentamento apenas com a presença. Nós somos muito inteligentes,
Posso ouvir um amém? Nós somos uma geração com muita informação, logo, nós somos muito inteligentes, com exceções de alguns. Né, Caio? Não, tô brincando. Com exceção de alguns, não, tô brincando, nós somos muito inteligentes. Nunca na história da humanidade houve uma geração com tamanho poder de informação, sabe na onde? Nas mãos. Tudo que você quer, tudo que você precisa, você pesquisa, você aprende. Você quer aprender alguma coisa nova, você vai pro YouTube, assiste um vídeo. Tudo que você quer está num poder que está aqui dentro do seu smartphone. É mentira ou não? Talvez eu sou o último, a última geração, a década de 85, ali a década de 80, 90, eu peguei ainda um mundo sem internet. Um mundo que para os meus amigos que tocavam na época, para aprender a tocar violão, compravam revistinhas na banca de jornais. Isso hoje é uma coisa impensável. Eu ir numa banca de jornal, comprar uma revista para aprender a tocar violão. Mas na época, que não faz tanto tempo assim, eu não sou tão velho, mas os meus amigos faziam isso. Hoje, você tem o poder da informação no seu bolso. Vocês não sabem o que é um mundo sem tecnologia, sem internet. Nós vimos aí, gente, mês passado o apagão? Cara, teve vilas na Espanha que ficaram 2 dias e meio. As powerbanks foram pro saco. Os carros ficaram sem gasóleo, não tinha como carregar o smartphone, nem poder jogar o joguinho preferido, eles podiam. Ficaram loucos, querendo se matar. Por quê? Com crise de ansiedade, porque não podiam navegar num rio que se chama tecnologia, internet, e este rio tem afogado a nossa geração. Nós temos, sem perceber, estamos sendo afogados pela internet, pelos jogos, pelo entretenimento. Faz o teste, fica uma semana sem telemóvel. Nós ficamos 3 dias. 3 dias. Nós ficou louco. Teve gente que na consagração que nós fizemos do jejum, nós somos uma geração tão almática, que precisa de tanto mimo, de tanta coisinha, que a gente não consegue se encontrar com Deus na nossa solitude mais. Parece que ficar sozinho, sabe qual é a pior coisa hoje para a nossa geração? Não é a crise de ansiedade, não é a depressão. A pior coisa da nossa geração é solitude. E solitude é diferente de solidão. Sabe por quê? Nós não conseguimos nos encontrar a sós com o Deus da nossa vida. E eu não estou falando aqui para quem não conhece Jesus, eu estou falando aqui para a nossa geração cristã. Posso ouvir um amém? Há quanto tempo você não fica sozinho, só com um pad e no seu quarto? Há quanto tempo você não chora na presença de Jesus? Há quanto tempo você não sente um arrepio, ou você lendo a Bíblia, a simples palavra, porém muito profunda de Deus, você começa a ter revelação. E o que é revelação, pastor? Eu tenho que falar isso aqui para vocês. Revelação não é uma pregação. Revelação é o que o Espírito Santo revela dentro de mim e molda, transforma o meu comportamento. Você quer ver? Se alguém falar para mim, pastor, eu tive uma revelação. Tá bom, você teve uma revelação? Então eu quero ver se você vai caminhar por ela. Por quê? Porque a voz de Deus, Cauê, quando fala, ela cria. Lembra de Gênesis 1? Haja. O que aconteceu? Houve luz. Quando Deus fala, alguma coisa mexe dentro da gente. E não tem como ficar parado em meio à voz de Deus. Porque lá em Salmos, se calhar 29...
fala que a voz de Deus é como o som de muitas, elas faz a corça, dar cria, ela derruba florestas, derruba árvores, porque a voz de Deus é poderosa. Cara, deixa eu te falar, se você não está lendo a Bíblia, primeiro, comece a ler. Segundo, se você está lendo, e quando você lê, é para você apenas um livro, cuidado. Você pode estar afogado na tecnologia, na internet, e não está conseguindo mais ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deixa eu falar para vocês, é muito legal o que nós vivemos aqui, e poucos fazem o que nós fazemos. Nós estamos resumindo a Bíblia, nós começamos lá em Gênesis, hoje nós estamos em Provérbios, sim? Mas deixa eu te falar, se você está lendo um capítulo da Bíblia só por dia, talvez há algo de errado com você. Talvez você já se acostumou com uma vida rasa no Evangelho. Sabe por que o Evangelho é chato? Sabe por que o Evangelho é ruim para a nossa geração? Sabe por que ir para a igreja hoje, para nós jovens, é uma seca? Porque muitas das vezes nós nos apaixonamos e nos embriagamos com os filmes que nos oferecem de ficção científica, com a internet, com os likes, com os gostos, com os vídeos, e quando nós entramos na palavra, não tem graça. Sabe por quê? Porque nós vemos um livro, até com as páginas amareladas, sem vida, sem cor. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Tá na hora de você fazer um detox. Sabe do quê? De tecnologia. Tá na hora de você tomar o verdadeiro leite genuíno do Espírito, para que esse leite possa fazer com que você acorde e volte a amar as santas palavras, como Jeremias disse: eu estou como um bêbado, eu caminho como um bêbado, eu não sei para onde ir, eu não sei para onde voltar, por causa das tuas santas palavras. Que o Espírito Santo levante nós como bêbados, que sejamos tidos como embriagados, mas sedentos da palavra de Deus, em nome de Jesus. O que falta em nós, amigos, não é paixão, é paixão pelas coisas certas. Porque eu nunca vi, Mateus, uma geração tão apaixonada, mas tão apaixonada, que se apaixona por tudo e por todos. Cara, tá na hora de você voltar a tomar o leite. Sabe, eu tenho uma filha chamada Pietra, ela tem 1 ano e 2 meses. Até os 5 meses de idade, a Pietrinha tomava só leite. A Zoe é um caso à parte. A Zoe eu tive que dar leite do Pingo Doce para ela com 4 meses, que eu não estava mais aguentando dar para ela a fórmula. Ela bebia de 4 em 4 dias uma lata. Ai, a Zoe é outro nível. Mas a Pietra, ela só toma leite. E sabe qual é o nosso problema, meus amigos? Nós estamos sabidos demais, porque o leite de Deus já não nos satisfaz. Então a informação está falando para nós: você tem que crescer, você tem que aparecer, você tem que ser. Enquanto o Espírito Santo está dizendo: não, você não tem que crescer, você tem que amadurecer, mas continuar sendo como uma criança, com um coração puro, com um coração intocável. Não, mas nós não. Nossa geração quer crescer, quer aparecer, quer ficar milionária. Ei, está na hora de você voltar a se esconder. Sabe, Samuel, quando Ana ganha Samuel, abra sua Bíblia no Salmo 91. Que o Espírito Santo me dê graça para dizer para vocês o sentimento que Ele colocou no meu coração. Porque, cara, eu estou inconformado nesses dias. E sabe, não é com vocês, é comigo mesmo. Talvez hoje seja um derramar de coração em vez de uma pregação. Talvez hoje eu pedi graça para o Espírito Santo para eu tentar derramar meu coração, não pregar para vocês. Porque durante essa semana
Eu estive aqui nessa casa de oração, na sala de oração. Vocês sabem que a casa de oração está funcionando aqui, porque nós mudamos para outro espaço. E sexta-feira eu cheguei e sentei naquela cadeira ali, ó, que está com aquela mala preta. Fiz o meu resumo bíblico, orei. Mas eu falei, Espírito Santo, não é o suficiente para mim. Eu não chorei, sabe? Eu não tive, Cauê, uma visitação do Espírito. Eu abri meu coração e falei para ele, Anthony, eu estou cansado de vir para aqui, eu estou cansado de não entrar mais, eu estou cansado de não fazer mais. Não é fazer mais no natural, sabe? Não é pegar mais responsabilidades, é ir para um lugar que eu ainda não fui. Existe um lugar, meu querido, que o seu pastor não foi. Existe um lugar que o apóstolo Rafael ainda não pisou. Existe um lugar acessível para mim e para você, mas sabe qual é o problema? Meu e seu, nós estamos sendo alimentados, não mais pelo verdadeiro leite genuíno do Espírito, nós estamos alimentados com o fast food da tecnologia. Sejam bem-vindos ao século 21, está aí as IAs, está aí as inteligências artificiais, e vocês sabem que eu sou um cara que gosto de tecnologia. Eu gosto de coisas novas, de tecnologia, de aplicações. Eu falo sempre com meu filho Cauê. Esses dias eu estava no retiro dos pastores. Quando eu fui deitar, aí eu orei em línguas. O Espírito Santo me deu uma ideia. Eu peguei meu telefone, fiz uma pesquisa. Gravar com iPhone normal, em SSD. Apareceu um vídeo que nem visualização tinha, de um canal que nem é grande, é ou não é? Aí eu, meu filho, o Espírito, mandei 11h30 da noite, foi. Porque a gente está tentando gravar com iPhone algumas coisas aqui, a gente precisava dessa ideia, desse descortino, e aí foi descortinado. Agora só falta SSD. Calma, uma coisa de cada vez, não pode ser tudo também. Mas eu gosto. Mas sabe o que eu tenho visto? Que nós temos sido embriagados com a fome e a sede, não pelo vinho e nem pelo pão da palavra, mas pela tecnologia. E tá aí as IAs. Tem a chinesa, tem a americana, tem a europeia, tem a que você quiser, irmão. Você pode dar um nome para ela, você pode fazer o que você quiser. Mas o problema é que o que está vindo lá fora está vindo nos roubar desse lugar. Salmos 91. O que habita não é o que visita, é o que habita. Você precisa ler a Bíblia e ver o que está debaixo das palavras. O que habita no esconderijo é um lugar certo, a hora certa. Não tem assim como que diz, não, hoje não, amanhã eu vou. Não. É o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz. Ele diz o quê? Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Em quem você confia, meu amigo? Em qual sombra você está escorado, escondido? Deixa eu te falar, os maiores homens da Bíblia, eles estiveram escondidos. Vamos começar? Vamos começar por Samuel. Ana não conseguia ter filho, ela vai para a casa do Senhor sacrificar, adorar, junto com seu marido Eucana, certo? Aí Ana cansada de todo ano ir para o culto e todo ano voltar estéril. Cara, nós precisamos ser como Ana. Se você não está sentindo o Espírito Santo, se você não está mais conseguindo buscar como você buscava, que o Espírito Santo coloque em você um santo desespero, como ele colocou em Ana. Todo ano ela ia e todo ano ela voltava estéril. Ela ia estéril e voltava estéril. Mas naquele ano, Ana falou assim, eu não vou voltar do jeito que eu vim. E ela entrou na casa do Senhor. E sabe o que aconteceu? Ela começou a adorar a Jesus, adorar a Deus.
ela começou a buscar, e ela buscou, até o sacerdote da época, o pastor daquela igreja, olhar para ela e ter ela como um bêbada, como embriagada. Sabe qual é o BO? O BO é que para ela ficar embriagada levou tempo. Mas a gente não consegue ficar mais 10 minutos, cara. Que a gente pega o nosso telefone e vê a notificação, o que está acontecendo. A gente não consegue ficar mais 5 minutos, mas a gente consegue maratonar uma série inteira. Nós não conseguimos ler a Bíblia mais de meia hora, mas nós conseguimos ficar o dia inteiro e a noite inteira maratonando séries, cara. Por favor, que nós voltemos ao leite genuíno do Espírito e gastemos as nossas vidas, o nosso tempo na presença dEle. Eli viu ela embriagada. Vocês lembram alguém na Bíblia que também olharam para essas pessoas e estavam embriagados? Foi no dia em Pentecoste, quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, discípulos, e aquelas pessoas que estavam em Jerusalém disse: esses caras estão embriagados. Sabe o que aconteceu com Ana? Ela foi cheia do Espírito Santo, porque ela resolveu buscar até o Espírito Santo embriagá-la da tua presença. Por favor, gaste tempo, não mais com as IAs, não mais com as tecnologias, mas gaste tempo como Ana. Fala assim: cara, se o Senhor não me encher, se o Senhor não me embriagar, eu não vou sair daqui. Insista. Mas calma. Ana pediu um filho. Eu amo a palavra do pastor Juscelio. Ana pediu um filho, Deus pediu um sacerdote. Preste atenção. Quando Ana entendeu que Deus precisava de um sacerdote, Deus deu para ela um filho. Entende? Não é sobre o que você quer, é sobre o que Deus precisa. Seja inteligente, cara. Não é sobre, oh Deus, me dá aquela... Não. Deus, o que você quer para mim? Em vez de você pedir, pergunte para Deus. O que você quer? Como que o Senhor quer que eu veja? Com quem que o Senhor quer? Que os meus amigos. Mas aí Samuel nasce. E quando Samuel é desmamado, depois de aproximadamente 3, 5 anos, ela leva ele e Samuel ficou escondido. Sabe onde Samuel dormia? Samuel dormia do lado do altar. Deixa eu falar para você uma coisa, e eu vou derramar meu coração para você agora, cara. Nós somos uma casa de oração. Nós funcionamos como igreja no fim de semana, cara. Sabe, o culto é a reunião dos santos. Olha para o lado. Isso é o culto, a reunião dos santos. Você vem para o culto, não para conversar, você vem para o culto, se reunir com os santos, para adorar ao santo. Isso é o culto a Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos uma casa de oração. E eu não estou falando para você fazer turno. Eu estou falando quantos dias da semana você vem orar aqui na casa de oração. Ah, pastor, mas precisa vir na casa de oração? Eu estou falando aqui da casa de oração, porque pelo menos quando você vem aqui, você tenta orar, mas na sua casa você está orando. Deixa eu te contar uma coisa. A vida cristã, ela não é pautada nas musiquinhas da internet que você ouve, que emociona a sua alma. A vida de um cristão, ela é pautada em quanto tempo ele gasta a sua vida em oração. Ah, pastor, mas eu não tenho força para orar. Paulo e Silas também não tinham força, sabe por quê? Eles estavam esquartejados, porque bateram neles. Esquartejados não, né, que ele estava vivo. Bateram nele, chicotearam eles, as costas do cara estavam doendo, os pés amarrados, as mãos amarradas, mas à meia-noite, eles começaram a orar e cantar, orar e adorar, e a vida deles mudou, porque eles estavam presos, começaram a ser livres. Cuidado, que a internet está te batendo e você está perdendo a força de orar e adorar. Ah, pastor, mas você é contra a internet? Não, cara, eu sou contra aquilo que está roubando você de Deus. Pode ser a internet, pode ser um contato, pode ser o que for.
O problema é que ele não nos trocou, mas nós trocamos ele todos os dias. E eu vou falar para vocês, cara, essa palavra está doendo em mim. Eu sentei aqui hoje, eu comecei a chorar, eu falei, Espírito Santo, me perdoa. Eu quero voltar para o primeiro amor. Eu quero voltar. Ah, não, Espírito Santo, eu falei, sabe a loucura que eu falei, filha? Lara, eu falei, não liga para as minhas lágrimas, isso aqui é lágrima de crocodilo. Isso aqui é porque eu sou chorão mesmo. Mas, Espírito Santo, eu quero voltar. E eu quero ir para um lugar que nunca ninguém foi. E sabe o que ele me disse? Então cala sua boca e fique escondido. Sabe qual é o nosso problema? Que toda vez que você sai da oração e da adoração, você quer aparecer. Pode ver. Toda vez que você sai da oração e da adoração, você quer fazer algo. Você quer ver algo novo. Você quer experimentar algo que você não experimentou. Que os teus colegas da escola estão experimentando. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Namorar, na idade de vocês, é normal. Mas não é a nossa verdade. Um relacionamento, ele vem para que depois haja uma família, e uma família seja constituída um lar. Por favor, meus amigos, está na hora da gente voltar, ficar quietinho, bloquear quem tiver que ser bloqueado, mas volte para o esconderijo, igual Samuel, que estava guardado do lado do altar. Ele dormia do lado da arca, Davi. Sabe que a arca, a presença de Deus, ele dormia do lado. Ele chamava ela de linda. Ele falava, oh, precioso, eu estou aqui, se o senhor precisar de alguma coisa, me chama, tá? Eu vou dormir, mas o senhor pode ficar tranquilo. A luz não vai se apagar enquanto eu estiver do lado da arca escondido. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, é isso mesmo? Eles estavam na alta, no hype. Ofni e Finéias, os sacerdotes, like, era mato. Influencer, meu filho, eles comiam, eles tinham do dinheiro do bom, do melhor. Se tivesse carro Ferrari, eles tinham. Se tivesse Lamborghini, eles tinham. Eles tinham a roupa do melhor. Eles tinham de tudo. Eram os caras da vez. Mas Samuelzinho estava lá do lado da arca. Enquanto Ofni e Finéias estava lá, no auge, no hype, o Samuel estava aqui, limpando a arca, limpando ao redor da arca, quietinho, escondido, ninguém nem sabia quem era Davi. Quem é Samuel? Quem é Samuel? Não sei. Eu conheço, você viu Ofni e Finéias, rapaz? Eles estão pegando lá o sacrifício e o pau está quebrando lá. Você viu Eli? Eli não consegue. E os filhos dele tá no hype. Samuel estava lá escondidinho. Um dia Samuel dorme. E quando Samuel dormiu, ele ouviu uma voz. Samuel, Samuel. Aí ele acordou. O bicho era tão... Ele era tão ingênuo. E deixa eu falar para vocês uma coisa. Sabe o que tem roubado nós de Jesus? A maldade da nossa geração. Sabe, aqui às vezes fala assim, Wesley, mas você é tão bobo, você é tão ingênuo para algumas coisas. Eu falo, vida, eu prefiro ser ingênuo, mas amar Jesus, do que ser esperto e não ter Ele perto de mim. Eu prefiro não entender de algumas coisas, cara, mas ficar com os olhos fascinados, só de pensar, como foi orado aqui, só de falar o nome dele, a minha alma se estremece, o meu corpo arrepia. Por quê? Porque eu prefiro ser bobo por muitos, ter sido as pessoas, o Wesley é bobão, o Wesley é brincalhão, mas cara, eu sei o que eu estou vendo, cara, quando eu fecho os meus olhos. É como se eu visse um vislumbre do olhar dele. E eu vou falar para você, não tem nada mais fascinante, não tem nada melhor, não há nada nessa terra que pode comprar o que eu estou vendo na eternidade. A tecnologia não compra, as IAs não sabem o que é. O meu amado é lindo, cara. Escondido até que um dia Deus resolve falar, Samuel, chegou a hora, filho.
vocês sabem a história. Se vocês não sabem, leiam o primeiro livro de Samuel. Depois de Samuel veio um cara chamado Davi. Davi, o 8º filho. 8º ou 7º, alguma coisa assim. Mas eu sei que ele era o último. E aí, Deus fala para ele assim, ó, e aí, Eli, Samuel, até quando você vai ficar se agradando, vai ter pena de Saul? Vai para a casa de Jessé. Vocês já sabem a história. Passou Eliabe, passou Abinadab, Samar. E aí, deixa eu te falar, cuidado com a beleza. Não estou falando para vocês, meninas, que vocês não têm que se arrumar. Não estou falando para vocês ficar fedido, fedendo asa. Não, tem que passar um desodorante. Já falei que os adolescentes da igreja têm que ser cheiroso. Nós é feio, mas pelo menos nós é cheiroso. Para vocês, meninas, eu não estou falando da beleza, sabe? Eu estou falando de um coração belo. Porque Eliabe se apresentou para Samuel, e Samuel falou, esse aqui, Deus. Esse cara é bonito, negão. É igual o Thelma, assim, um negão de tirar o chapéu, entendeu? É um negão bonito. Quando a Dai olhou, falou, já era, é meu, uau. Mas não é a beleza externa que conta. Como que está o teu coração? Porque aqui, meu jovem, você pode ser modelo, mas dentro você pode ser tipo o Sméagol do Senhor dos Anéis. Não pegou a referência, não? Quando você chegar em casa, você coloca lá Sméagol, você vai ver quem é. O problema é que nós estamos sendo doutrinados pelo mundo que nós estamos vivendo a ser belos por dentro, mas não se importar com o que por fora e não se importar com o que está dentro. Mas Deus, eu ia usar uma palavra, mas não posso. Eu vou falar, né? Não, mas eu tenho que começar a falar mais sério que vocês. Deus está cagando e andando se você passa batom da Louis Vuitton. Deus não está nem aí se você usa Vans, se você usa roupa preta para ficar mais bonitinho. Deus, Ele quer saber como que está aí seu coração. Como que está teu coração. Deus não quer saber se você sabe, filho, se você tem um PC gamer top, se você está aprendendo a programar, Ele não tem nada a ver com sua programação. Deus, Ele está preocupado como é que está teu coração. Porque Eliabe, quando Samuel viu Eliabe, Lara, meu Deus, Deus não erra mesmo. É esse cara aqui, minha filha. Você com o olho desse aqui, Samuel ia falar, meu Deus, essa menina mesmo. Aí Deus, eu conheço essa voz. O problema é que nós temos intimidade com muitas vozes, menos com a voz. Porque quando Samuel Deus mandou, Lara, eu vim aqui ungir o cara. Deus, obrigado, Deus. Eu conheço essa voz. Fala. Você está olhando por fora, eu estou olhando por dentro. Manda passar. Não, Deus, você tá... Aí vem o outro. Então é esse meu. Samuel. Meu Deus, mas qual é a voz que você tem intimidade? Você está falando mais com seus amigos ou com Deus? Você está ouvindo mais os seus amigos com Deus ou Deus? Deixa eu te falar. Para vocês, a primeira voz que tem que ter intimidade e soar como um melhor instrumento do mundo nos seus ouvidos é o não do seu pai e da sua mãe. Mas Deus fala através... A maior autoridade na terra, na sua vida, hoje, não é o pastor Wesley, não é o apóstolo Rafael, é o seu pai e a sua mãe. Mas o senhor está falando assim porque o senhor não conhece meu pai e a minha mãe. Whatever, não interessa, Deus mandou. Honra pai e mãe, para que os teus dias sejam acrescentados na terra. Deixa eu te falar, não é dias, filho.
Pedro, não é dia, você vai morrer em velha, de velhinho. Não. Eu falei com um filho essa semana. O Espírito Santo me revelou isso e eu falei, uau, eu já tinha passado por esse texto várias vezes. O acrescentar não é dias, o acrescentar é a presença. Então, quanto mais eu honro, mais a presença enche a minha vida. Quanto mais eu obedeço, mais Deus enche minha vida. Quanto mais eu ouço o não do meu Pai e obedeço, mais Ele acrescenta sobre a minha vida. E deixa eu te falar, como é que está seu depósito com Deus? Sabe por que hoje eu estou vivendo, casei, minha esposa é bonita ou não? Ela é linda, irmão. Minha Kênia é linda. Um homem feio desse, acabado, irmã Maria. Casou com a loira. Esses dias eu estava vendo uma foto quando ela tinha 18 anos. Eu falei, meu Deus do céu, eu era judiado. Se eu estou hoje, naquela época eu era pior ainda. Não, Cauê, não lembrava nada, não parecia com ninguém. Aí tem uma foto comigo e com a Kênia. Eu falei, meu Deus, é só o Espírito Santo para convencer essa irmã mesmo. Mas eu tinha 20 anos, ela 18 quando nós casou. Nós tem 12, 13, 14, nós já tá pensando em... Cara, não é isso a pregação hoje. Foi sábado passado. Onde Davi... Aí acabou, os filhos, acabou. Ah, Deus enganou. Não, manda... Ô Gessé, não tem mais ninguém aí, não? Porque eu ouvi a voz. A Daça cantou uma canção aqui. Como que é? Me chama como chamou Samuel? Alguma coisa assim. Me chama como chamou Samuel, queremos ouvir tua voz. Por ouvir a voz, Samuel falou para Gessé, e aí? Acabou os filhos? Porque essa voz nunca errou. E as vozes que estão te guiando, está errando? Cuidado, se elas estão errando, é porque talvez não sejam voz de Deus. Porque a voz de Deus não erra. Deixa eu até beber uma água que foi forte até para mim. Cuidado com o bom dia, cara. Tem muita gente da nossa geração que está se perdendo por causa das vozes do bom dia. Não é bom dia Espírito Santo, não. Bom dia linda, bom dia lindo. Cuidado. Vocês riram que era para você estar chorando. Ah, pastor, mas você é muito... muito, como que é a palavra? Muito rigoroso e tem, outra de louco, de... É radical. Você é muito radical. Todo mundo tá beijando, todo mundo tá namorando. Então vai, piolho. Vai com a cabeça dos outros e não vem mais aqui não, me encher o saco. Vai. Deus é mais. Hoje eu orei, filho, e pedi para Jesus ali, ó. Jesus, tomara que venha só 3 jovens, eu, Telmo, Mateus e a Tainá, mais 3. Para nós cultuar o Senhor como nunca nós cultuou. Nós vai beijar o chão, nós vai bater a cabeça na parede. Vocês vão ver, eu vou até subir aqui para vocês olharem para mim, olha para mim. O pastor de vocês vai entrar em um lugar em Jesus que nenhum pastor de jovens nunca entrou em nossa geração. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Nossa, mas em nome de Jesus nós vamos ver jovens santos, jovens em santidade. Que não há santidade, meu querido, não é se você erra ou deixou de errar. Santidade é todos os dias no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, adorando a Jesus como nunca. Eu vou entrar nesse lugar, nem que eu tenha que dobrar o tempo de oração, mas eu vou agarrar o Espírito Santo e ele vai falar, esse cara é louco, eu sou mesmo por você. Eu não vou me acostumar. Pode preparar, vocês estão achando que eu sou radical? Agora eu vou ficar louco. E sabe qual é a diferença do gênio pro louco? Sabe qual é a diferença do gênio pro louco? É que o louco desiste. Eu não tenho problema, filha. Eu já estou aqui há 5 anos falando a mesma coisa, eu vou ficar mais 5. Mas quando o Espírito Santo
Ah, meu filho, nós vamos ver o jovem. Isso aqui? Ih, irmã Maria, isso aqui não vai dar, não. Nós vamos ter que adorar lá no Novo Espaço. Centenas de jovens adorando a Jesus. Porque um dia eu vi. Tava eu e mais 6 adolescentes numa sala. Eu fechei os olhos e eu vi centenas de jovens no altar do Senhor, ajoelhados, chorando, com fogo no coração. Nós vamos ver, para a glória de Deus, a nossa geração, os jovens de Portugal, se rendendo ao único, o mais lindo, o mais belo, o mais amado, o mais cheiroso, Jesus. Mas, até lá, acabou os filhos, Gessé. Acabou não. Não acabou não. Cadê? Ele está obedecendo a minha palavra, ele está lá no pasto. Manda chamar. Quantos anos Davi ficou pastoreando? Quantos anos será Davi ficou lá sozinho no pasto? Quantos anos será Davi ficou esperando, ouvindo Deus falar com ele quase todo dia? Ele fazendo os salmos com a sua harpinha. E quando ele falava, Jesus, vamos lá, eu quero te adorar, Deus. Eu vou tocar minha harpinha. Deus falava, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi com o meu pastor essa semana. Não importa se você tem um chamado. O que importa é se você está chamando Deus. Entende? Não importa se você tem uma palavra que você vai ser, não sei o que. O que importa é se você está chamando Deus todo dia. Por quê? Porque você pode ter chamado, mas se você não está chamando Deus, não adianta de nada o teu chamado. Por isso, mais vale não ter chamado e chamar Deus todo dia. Mais vale não ser ninguém, mas quando falar assim, ó, Deus, eu vim aqui te buscar, e Deus fala, eu também vim aqui te ouvir. O que eu quero com chamado, cara? Eu quero chamar Deus todo dia. Deixa eu te falar uma loucura, não está na Bíblia, mas Davi era o preferido de Deus, a ponto de quando o espírito diabólico que Deus mandou, por isso que Deus não é gente, filho, Deus mandou um espírito maligno atormentar Saul. Você me passou muita raiva, então o capeta agora vai te atormentar também. Que Deus é esse? É o Deus que não cabe na cabeça da gente. Por isso que ele não é gente. Deus, ele é Deus. Vocês não tem ninguém para me tirar desse tormento? Rapaz, eu conheço um. Quem? O rapaz que estava escondido. Quando Davi tocava, filho. As primeiras notas, não sei se era sol, eu não sei se era dó, mas eu sei que quando ele batia a primeira nota, o Espírito Santo enchia o lugar. E não tem espírito maligno, não tem diabo, não tem depressão, não tem crise de ansiedade. Quando nós nos entregamos por inteiro e nós pegamos, sabe? Porque os nossos instrumentos hoje pode ser violão, mas também pode ser a sua voz. Porque o que o Espírito Santo ele quer ouvir não é o que sai da tua mão, é o que sai do teu coração. Pegou essa? O que o Espírito Santo quer ouvir, filha, não é as notas do teclado. Ele quer saber como que está o coração. Por isso que Asaf, no Salmo 73, ele fala mal de todo mundo. E sabe o que ele fala? Oh Deus, inútil eu mantive as minhas mãos limpas. Lê lá no Salmo 73. Inutilmente eu conservei meu coração puro. Por quê? Porque os que não estão mentindo, estão desgraçando com a tua palavra, estão zombando do teu nome, estão prosperando. Eu estou aqui todo dia. Eu estou aqui limpando minhas mãos. Eu estou aqui purificando meu coração, mas os caras, os top da vez, os influencers da vez, olha lá, olha eles prosperando. 17 anos milionário, 19 anos cordão de ouro no pescoço, ostentação, carro, mulher, dinheiro. Porque hoje também está invertido o negócio. Carro, homem, dinheiro.
É verdade, filha? Eles estão lá. Aí ele fala assim: até que eu entrei no teu santuário e me deparei com o fim deles. Aí sabe o que ele fala? Um dos salmos mais lindos da minha vida, que eu amo. Eu não conheço ninguém aí no céu. Eu só tenho a ti aí. E aqui na terra eu não tenho prazer em mais nada. O Senhor acabou com a minha vida. Eu só sei falar, pensar do Senhor. Por isso, por favor, mantenha eu aqui quietinho, escondido. Sabe o que a tecnologia está fazendo com a gente? Ela está querendo nos expor antes da hora. Quantos anos Davi ficou lá pastoreando? Porque Davi tinha história. Quando foi para lutar com o gigante Golias, ele falou: ô Saul, tadinho de você. Quando vim, presta atenção no que eu vou te falar. Quando vim um desafio muito grande, você tem que lembrar que Deus colocou um cara soberbo para te amassar. Entendeu? Quando vim um adversário que você fala assim, ó, não vou conseguir ir, você tem que lembrar que ele te escondeu quando muitos queriam te revelar. Você tem que lembrar que quando você estava no auge, alguém enviado por Deus falou: não, não é agora. Entendeu? Foi o que Davi falou com Saul. Ô rei, você está achando que esse cara aí é grande? Mas há 5, 6 anos atrás, eu estava escondido lá no pasto com as ovelhinhas de papai, e vinha o urso, eu matei o urso, eu matei o leão. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Você quer ter história? Obedece agora. Você quer ter bagagem para você amanhã ensinar alguém? Obedece agora. Porque daqui a pouco, daqui 5 aninhos, 6 aninhos, vocês vão ter um monte de pirracento, um monte de banguelo correndo atrás dos vocês. Porque vocês pensam que não, mas as crianças dessa igreja conhecem vocês. E deixa eu te falar uma coisa. Um dia vem no culto dos kids para você ver. Vem aqui no culto dos kids. Você acha que o nosso culto é louco? Louco é o culto das crianças dessa igreja. Eu já vi criança aqui, Irmã Maria, de 8 anos, 6 anos de idade, colocando a mão do outro aqui, ó. Jesus, enche ele com a tua presença. Jesus, enche ele com a tua presença. Eu já vi. Você está achando que você é espiritual, au? Cuidado, Jesus escondeu uma geração aqui. Calma. Deixa eu continuar. Golias não vai ser um problema se você obedecer quando você estiver escondido com as ovelhas. Sabe por que a nossa geração está morrendo na depressão? Porque não consegue obedecer o pai e a mãe. Aí quando vem uma pressão a mais, depressão. É verdade, filho. Agora abre sua Bíblia em Lucas. Que horas são? Hã? Meu Deus. Eu acabei já. E não é 15 minutos não, acabei mesmo. Fica de pé. Lucas capítulo de número... Lucas capítulo de número 2. Nossa, eu pensei que era um quarto para 6. Sério, pensei mesmo. Olha aqui. Lucas capítulo de número 2, versículo de número 40. Diz assim: crescia o homem Jesus. Crescia o quê? Crescia um menino Jesus e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus. E a graça de Deus estava sobre 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, quando ele atingiu quantos anos?
Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu quem? Jesus. Permaneceu aonde? Em Jerusalém. Se você pegasse, você já podia ir embora. Permaneceu Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura de quem? Toda vez que você perder Jesus, é só você voltar para Jerusalém. 3 dias depois, o acharam na onde? Acharam ele aonde? Toda vez que você se perder, é só voltar para Jerusalém. Pode demorar 1, 2, 3 dias, mas você vai encontrar ele aonde? Na onde? Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procurais? Não sabeis que me cumpria estar na casa de quem? De quem? Quantos anos Jesus tinha? Você está vendo alguma semelhança na sua fase com a dele? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos ver no virar dessa década. Ouça o que eu estou falando. No virar desta década, nós vamos ver a imoralidade se aumentar. Nós vamos ver as paixões carnais, as concupiscências, os desejos exagerados aumentar. Preste atenção no que eu vou dizer. Nossa geração está sendo doutrinada para que em 2030, no se virar de uma década, nós não possamos mais depender de ninguém, só da tecnologia. Mas escute. Jesus, ele com 12 anos, se apresenta onde? Ele vai para onde? E em Jerusalém ele vai para onde? E o templo era a casa de quem? Ele sabia que ele era filho, ele sabia onde o pai morava, ele sabia a geografia exata onde ele iria se encontrar com o pai. Em 2030, se você, presta atenção, em 2020, nós vimos o mundo falando assim: agora o mundo vai se expandir. Nós estamos vivendo um dos melhores momentos da humanidade. Em 2020, todo mundo foi pego de surpresa. O que veio? Não, mas a Covid veio em 2019, sim? Mas em 2020 foi o auge dela, sim ou não? Veio uma pandemia sobre o mundo e a expectativa que todos tinham. Portugal teve até um plano, filho. Pode ver, em algumas empresas tem assim, Portugal 2020. Portugal financiou milhares de empresas em 2020 com um fundo que a Europa disponibilizou para Portugal. Ah, pastor, mas onde você viu isso? Pastor, de vocês é cultura, vocês pensam que não, mas é. Agora, em 2030, não vai ser uma pandemia que vai nos pegar, vai ser uma dependência total da tecnologia. E sabe, preste atenção, se você não estiver guardado, se você não estiver preparado, se você não estiver ouvindo
a voz verdadeira, você vai ser enganado pelas várias vozes que as IAs irão criar. Ah, pastor, mas o senhor está falando contra a IA? Não, eu uso elas. O problema é que a nossa geração de adolescentes e jovens está se tornando dependentes emocionais, espirituais, naturalmente, de redes sociais, onde as IAs estão manipulando. E a mãe de tudo isso se chama a tecnologia. Mas o que o Senhor quer fazer em nosso país é tornar Portugal uma nação de adoração ao Senhor. Eu não sei se vocês veem, mas vocês têm olhos na cara, eu acho que vocês veem. Na Nacional, N10, eu moro em Alverca, todo ano, e agora está começando de novo, há uma peregrinação de mais de milhares de pessoas para uma cidade. Você sabe o nome da cidade? Fátima. Centenas de jovens, meus amigos, igual você, que muitas das vezes reclama para vir no culto, anda quilômetros debaixo do sol forte, de chuva forte, para ir beijar o pezinho de uma estátua. Agora eu quero te ensinar e pegue com amor as minhas palavras. Se você não se guardar durante esses 5 aninhos, meu jovem, em 2030, quando a década virar, você vai estar, sabe aonde? Embriagado com a tecnologia. O Espírito Santo será derramado sobre Portugal, mas ele só vai capacitar os que estarão escondidos como Samuel, os que estarão escondidos como Davi, os que estarão escondidos como Jesus, porque Jesus foi para o templo, mas Maria disse, agora não é a hora, meu filho, vamos voltar para Nazaré. Mas quando Jesus se apresentou, meus amigos, sabe qual foi o primeiro milagre? Ele serviu o melhor vinho, que ninguém tinha provado um vinho tão bom. Nossa geração, os escondidos vão dar para nossa geração o melhor vinho que ninguém ainda bebeu. Por quê, pastor? Porque nós vamos entrar em um lugar que nunca ninguém entrou. Nós vamos ousar em fazer o que nunca ninguém fez, na presença de Jesus. Mas calma, pequeno percevejo, calma. Eu quero te dar o antídoto nessa tarde. Eu não quero que você saia empolgado, empolgada. Cuidado com as ofertas que vão falar. Filho, você tem quantos anos? 12 anos. Daqui 5 anos ele vai estar com 17. Se ele continuar escondido, a palavra de um menino de 17, daqui a 5 anos, vai ser mais poderosa do que a de um homem de 50. Se vocês continuarem... Pastor, o que o senhor quer dizer? Se você continuar escondida, se você continuar escondido, a sua palavra, quando você, daqui 5 aninhos, vai ter mais peso do que qualquer IA junto. Por quê? Porque quando Jesus se revela, ele se revela como Samuel, ele se revela como Davi. Por quê? As pessoas da cidade falaram assim, ó, mas não é o filho do Zé? Não é o filho da Maria? Nós não vimos esse menino crescer? Mas nós não estávamos no culto junto com